Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente nacional do partido, Dr. Carlos Siqueira, para o pronunciamento inaugural do 14º Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a Brasília, ao 14º Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, que declaro oficialmente aberto agora. Quero saudar, inicialmente, pedir permissão à mesa para saudar, antes da própria mesa, muitos representantes de partidos socialistas do nosso continente e também do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista Cubano. Eu saudo a companheira Estela Moleiro, do Partido Socialista da Argentina, a companheira Sandy Medina, do Partido Revolucionário Freberista do Paraguai, a companheira Carmen Anastasia Soares, do Partido Socialista do Uruguai, participante da Frente Ampla, Gleides Fernandes, Partido Socialista do Peru, Gaela Contreira, Movimento Nuevo Peru, Susana Delgado, vice-presidente do Partido Socialista do Equador, Benilda Santana, Partido Revolucionário Democrático do Panamá, Juan Pozo, do Partido Comunista de Cuba, e Song Yan, do Partido Comunista Chinês, e Yang Jin, também do Partido Comunista Chinês. Também o representante do Partido Chileno, do Partido Socialista do Chile, que está aqui presente. Peço para que todos possam se levantar, para que possam ser recebidos por uma salva de palmas e ser conhecido de todos, por favor. Muito obrigado. Saúdo com alegria também os governadores do nosso partido, o governador Paulo Câmara, do meu estado, também vice-presidente nacional do PSB, o governador Ricardo Coutinho, da Paraíba, que completa seus 8 anos de governo brevemente, o governador Rodrigo Hollenberg. Ao saudar esses 3 governadores, eu não posso perder a oportunidade de dizer que esses homens públicos de primeira grandeza, todos 3, um terminando 8 anos de mandato, Paulo Câmara 4, Rodrigo Hollenberg quase 4 também, que pegaram normalmente, no caso do Distrito Federal, uma cidade destroçada e está colocando a casa em ordem. Ricardo Coutinho, que transformou a Paraíba, nesses 8 anos, um estado com muitos maus costumes na política e deu um exemplo de dignidade de um homem público na vida paraibana. Paulo Câmara, que teve o desafio de suceder o melhor governador de estado que teve Pernambuco em toda a sua história, Eduardo Campos. Mas teve este desafio quando, num país em crise, numa recessão de 3 anos nunca vista na história do país, nenhum desses estados atrasou o salário de funcionário, nenhum desses estados deixou de pagar suas contas, nenhum desses estados deixou de fazer investimento, e nenhum desses estados há escândalos sendo denunciados. Temos 3 homens de primeira grandeza à frente de 3 estados da federação do nosso país. Quero cumprimentar com muita alegria um grande companheiro nosso, que é o companheiro e amigo Márcio França, figura extraordinária da vida pública. Futuro governador de São Paulo, próximo governador de São Paulo. Márcio, além, eu peço que diminua, além, por favor. Márcio
além de ser o presidente do partido em São Paulo há muitos anos, e foi quando o partido começou a ter rumo naquele importante estado da nossa federação, é também o único partido ao qual ele se filiou em toda a sua vida, desde a juventude. É também um grande contribuidor, um grande colaborador, desde sempre, da direção nacional do partido. Nunca esteve em desarmonia com o partido, nem teve, nem está, nem estará. Toda a intriga que se procurou fazer, eu sempre disse, nós estaremos juntos, Márcio França, no Congresso da Unidade do Partido Socialista Brasileiro. E aqui estamos juntos, neste Congresso da Unidade. Ele esteve junto nas campanhas presidenciais do PSB, na de 2002 coordenando, na de 2014 com Eduardo Campos coordenando. Nos momentos mais difíceis, quando pessoas fugiram, ele estava conosco, ele estava presente e ele estava colaborando permanentemente, como fará por toda a sua vida. Muito obrigado, Márcio França, pela sua contribuição ao nosso partido. Quero saudar também o vice-governador de Rondônia, o companheiro Daniel Pereira, que nos honra também à frente do governo, que assumirá o governo desse estado. Quero saudar os líderes do nosso partido no Senado Federal e na Câmara. A brava e guerreira senadora Lídice da Mata. O querido companheiro também atuante, vibrante e um crítico mordaz deste governo que não merece o respeito do povo brasileiro, Júlio Delgado. Quero saudar com alegria uma mulher que aprendi a admirar, uma mulher que demonstrou ser forte, demonstrou ser guerreira, demonstrou ser companheira e que é uma militante assídua e colaboradora do Partido Socialista Brasileiro. Trata-se da companheira Renata Campos. Agradecemos muito a esta grande companheira, que nos momentos mais difíceis soube dar exemplo de bravura e de fortaleza. Muito obrigado. Quero saudar o prefeito da capital do meu estado, o companheiro Geraldo Júlio. Grande prefeito da cidade do Recife, reeleito, que teve o desafio, e eu disse no primeiro mandato, você, depois de muitos anos, vai vir um novo partido, um prefeito do Partido Socialista, que tem um grande desafio, porque os dois prefeitos do Partido Socialista do Recife, na década de 50 e 60, foram nada mais, nada menos do que os que são lembrados até hoje como os melhores prefeitos da cidade. Pelópita da Silveira e Miguel Arraes de Alencar, o nosso timoneiro, o nosso líder, o nosso guia, o nosso exemplo político. Viva Arraes! O povo brasileiro, Arraes, guerreiro, do povo brasileiro. Muito bem, obrigado, amigos. Quero saudar a todos os companheiros presidentes estaduais do Partido Socialista Brasileiro. Quero reconhecer a contribuição permanente desses companheiros em cada estado, os presidentes municipais aqui presentes. São vocês os condutores do partido no país afora. São vocês que estão fazendo com a militância com que o Partido Socialista cresça, se expanda e amplie os seus horizontes em todo o país. Muito obrigado a todos vocês que dirigem o partido nos estados, nos municípios. Quero saudar também com muita alegria os representantes de partidos amigos que aqui se fazem presente,
Em primeiro lugar, o companheiro deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que nos dá a honra da sua presença e que devemos receber de maneira civilizada. O companheiro representando Adalberto Monteiro, representando o Partido Comunista do Brasil, partido amigo do PSB. O companheiro Basileu, que vem representando a Rede Sustentabilidade, em função de uma viagem ao exterior da companheira Marina Silva, que tivemos a honra de tê-la filiada ao nosso partido, disputando a presidência da República em 2014. O companheiro Miguel Manso, secretário-geral do Partido Pátria Livre, que esteve na nossa coligação na campanha de 2014, sob a liderança de Eduardo Campos. Quero cumprimentar aqui também um grande companheiro que tive a alegria de abonar a ficha dele, que foi muito bem-vindo, que é um grande quadro da política nacional e que nos deu a honra de vir para o Partido Socialista Brasileiro. Um quadro histórico da política brasileira. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro de pelo menos de 3 pastas, ex-ministro de Estado, mas é, sobretudo, um grande brasileiro que gosta do nosso país e que ama o nosso povo. Trata-se do companheiro Aldo Rebelo. Quero saudar também os nossos representantes no Senado, aqui na mesa, o senador Antônio Carlos Valadares, grande figura do nosso Estado, também presidente estadual do nosso partido em Sergipe. Agora já não é mais ele, é o Valadares Filho, desculpe. Senador que tem honrado o seu mandato perante os seus eleitores e perante o nosso partido também. A senadora Lídice da Mata, já falei, do senador Elber Batalha, que está aqui também. Quem? Batalha, Elber Batalha. Ver a mesa aqui, é difícil a gente ver a mesa, tenho que olhar. Quero saudar também um grande prefeito de uma cidade de porte de capital, um prefeito que tem sido exemplar na sua administração, o companheiro Jonas Donizete, que está ali, prefeito da cidade de Campinas. A Mástia já saudei, não, ainda não. Já vai chegar. Estamos nos senadores ainda, Mástia, por favor. O senador João Alberto Capiberibe, este homem que tem sido também um grande senador da República e que voltará ao governo do Amapá nas próximas eleições, se os eleitores e Deus assim permitir. Quero saudar o prefeito Amasta, também presidente do nosso partido no estado de Tocantins, uma grande administração, foi reeleito com amplíssima maioria dos seus eleitores, reconhecida a administração pública municipal do nosso partido. Quero saudar cada um dos deputados que eu fiz na pessoa dos líderes e dizer do orgulho que eu tenho como presidente do partido, que toda a direção nacional tem, destes parlamentares que estão aqui, que honraram os seus mandatos e honraram e nos dá orgulho do Partido Socialista Brasileiro. Meus parabéns, sejam todos bem-vindos, queridos companheiros parlamentares. Eu gostaria também, inicialmente, de fazer um agradecimento muito especial a 2 instâncias do nosso partido, que durante esses 3 anos em que eu estive à frente do partido, mandato que hoje se encerra de todos nós, aqui estamos todos hoje como militantes para escolher livremente uma nova direção. Quero agradecer a todos os membros do Diretório Nacional, suplentes e titulares e suplentes, que sempre estiveram presentes em todos os momentos, nos momentos regulares, nos momentos extraordinários e nos momentos difíceis, e que nos deram todo o apoio quando foi necessário esse apoio. E sem esse apoio, dificilmente nós estaríamos em pé como nós estamos nesse momento.
Quero agradecer muito especialmente um órgão do partido que se reúne com maior frequência, que é menor, mas foi composto por homens e mulheres de fibra, que são os membros da Comissão Executiva Nacional. Nós assumimos a presidência do Partido Socialista Brasileiro depois de uma tragédia que não desejamos, uma tragédia que não esperávamos, que foi a tragédia que levou o nosso querido e inesquecível presidente Eduardo Campos. E não é fácil substituir Eduardo Campos. Uma pessoa só, e ainda sendo Carlos Siqueira, não tem condições de substituir Eduardo Campos. Guarda, guerreiro, povo brasileiro, guerreiro do povo brasileiro. Obrigado. Mas eu disse na primeira reunião da executiva o que eu estou dizendo aqui, e disse também que só tinha uma condição para que o partido continuasse em pé, ampliando a sua presença eleitoral e política na sociedade brasileira, que nós teríamos que nos dar as mãos. E que nós, coletivamente, é que podíamos dar continuidade ao trabalho de tantos que nos antecederam. E que eu gostaria também de homenagear, porque todos, nesses tantos anos de existência do partido, tiveram a sua colaboração e precisam ser sempre lembrados. João Mangabeira, Antônio Aires, Jamil Haddad, Miguel Arraes, Roberto Amaral e Eduardo Campos. A ele a nossa homenagem, a eles a nossa gratidão hoje e sempre, porque foi inspirado neles todos, que foram homens da melhor, foram e ainda são os que estão vivos, da melhor qualidade. Alguns dos quais tive a honra de conviver e tive a honra de trabalhar. Desde Antônio Aires, Jamil Haddad, uma figura humana extraordinária, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Dos dois últimos, fui primeiro secretário nacional nas suas gestões perante o partido, que foram longas, um de 12 anos e outro de 9 anos. Eu aprendi muito com eles. Quando lembro de Miguel Arraes, realmente eu sinto que perdi um amigo, que perdi um líder, que perdi um ser humano que era especial. E de igual modo posso dizer do companheiro Eduardo Campos. Como posso dizer do companheiro Jamil Haddad, que além de ter trabalhado com ele no partido, também fui seu chefe de gabinete quando ele foi ministro da Saúde, do honrado governo do presidente Itamar Franco. Pois foi graças a essa unidade, a mãos dadas, a divergências apenas eventuais, que nós conseguimos passar pela primeira eleição pós-Eduardo e pós os líderes, que foi a eleição de 2016. Na eleição de 2016, e dizia sempre à imprensa, o partido agora, sem Eduardo, vai se dividir e vai diminuir. E nós tivemos em 2016 uma vitória extraordinária. Nós fomos o terceiro partido que recebeu em número de votos naquela eleição. Elegemos 418 prefeitos, alguns de cidades muito importantes, como Recife, como Palmas, como Campinas, como Guarulhos e tantas outras que estão país afora, sendo o terceiro partido mais votado naquelas eleições. Milhares de dezenas de vice-prefeitos, mais de 200 e quase 4.000 vereadores. Então o partido, como antes, ele continua progressivamente crescendo, progressivamente ocupando seus espaços como deve ser. Graças a essas pessoas, mas também graças a cada um de vocês que estão nos municípios, nos estados que formam o nosso grande país e que são os militantes que carregam as bandeiras, que coordenam as campanhas, que distribuem panfleto, todos aqueles que são entusiasmados e imbuídos do espírito de mudança que necessita tanto o nosso país.
Mas também, companheiros e companheiras, nós passamos esses 3 anos de gestão, todos nós, numa conjuntura política de extrema dificuldade para o nosso país. Agora são mais de 12 milhões, mas há menos de um ano eram 11 milhões de desempregados, 3 anos de recessão, algo sem precedente na história republicana, crise política, questionamento sobre os partidos e sobre os políticos. Tivemos o advento de um governo, que é este atual, que teve grande reflexo no nosso partido, porque alguns de boa fé, creio eu, resolveram flertar com este governo, mesmo o partido dizendo, não indico, não chancelo nomes ao governo, alguns tiveram, flertaram e foram para o governo. E nós dissemos ao presidente Temer, por decisão desta executiva, nós nem indicamos, nem chancelamos nome. Nós gostaríamos, já que o senhor chegou à presidência da República, que fizesse um governo semelhante ao governo do presidente Itamar, que soube fazer a transição, que soube honrar o cargo e a oportunidade histórica que o Brasil lhe concedeu. Então, presidente, nós não precisamos de cargos. E dissemos aos que têm cargo, a sua escolha a ele, a sua escolha é em nome pessoal, não é em nome do Partido Socialista Brasileiro. O que nós queremos, e apresentamos a ele uma lista de ideias, e dissemos a ele, nós precisamos que o senhor se mire no presidente Itamar, nessa transição. Se isso acontecer, nós até podemos ter motivos para apoiar o governo. Se não acontecer, não estaremos. Todos sabem, não precisaria eu dizer, que nada disso aconteceu. Se formou o pior governo da história republicana. Se formou o governo que, ao invés de formar um ministério, quase que forma uma quadrilha. Se formou um governo que propõe o fim de uma das maiores conquistas dos últimos 30 anos de democracia alcançada na Constituinte, que foi a questão da reforma da Previdência. Uma destruição de um direito social e de um mecanismo de distribuição de renda dos maiores do país, que já existia desde o Getúlio Vargas, mas que foi aperfeiçoada e transformada nesse instrumento de distribuição de renda, sobretudo para o homem do campo, mas também para todos os brasileiros. E eu disse ao senhor Temer, diretamente a ele, na casa dele, porque ele me chamou, e qualquer pessoa, nós somos do diálogo, vamos. Queremos o apoio do PSB à proposta da reforma previdenciária. Presidente, o seu ministro disse ontem que é isto ou nada. E eu vou dizer, não será nada. Porque essa destruição que se quer fazer com os direitos sociais do povo brasileiro não será aprovada nem pela sua base. E foi o que aconteceu. Não foi aprovada, felizmente. Mas precisamos estar de olho porque ela vai voltar, talvez ainda neste governo, que infelicita o nosso país. Mas teve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é uma conquista antiga dos anos 40, do governo Vargas, e precisava ser aperfeiçoada. Todas as legislações precisam ser permanentemente e periodicamente aperfeiçoadas, não há dúvida. Mas a proposta que foi encaminhada pelo senhor Temer e relatada por um deputado do Rio Grande do Norte, chamado Rogério Marinho, que foi para dentro da Fiesp e da FEBRABAN fazer o seu parecer, era inaceitável para nós. E o Partido Socialista Brasileiro, quase por unanimidade da sua executiva nacional, disse, não colocaremos as necessidades deste partido histórico da vida republicana nesta reforma que tira direito dos trabalhadores. Queremos sim uma reforma, mas uma reforma que aperfeiçoe a legislação trabalhista, não uma reforma que tire direito dos trabalhadores. Claro
Fomos muito mal compreendidos por muitos, sobretudo pela imprensa, porque a imprensa cansa de dizer que o Partido Socialista está perdendo parlamentares, de fato perdeu alguns, de fato pediu para que alguns saíssem, mas nós não perdemos, porque nós não podemos perder o que não temos, nós só podemos perder o que temos. Nós não perdemos um parlamentar que votaram nessas duas propostas, porque eles não têm nada a ver com o Partido Socialista Brasileiro. Nós respeitamos esses parlamentares. E eu disse isso olhando no olho do olho. Tenho o maior respeito por vocês. Mas vocês expressam, e expressavam alguns deles com muita clareza e com muitas convicções, ideias liberais e conservadoras. E eu respeito e acho que na democracia todas as tendências políticas devem ser respeitadas. E eu respeito a de vocês. Só digo uma coisa, elas não poderão se expressar através do velho Partido Socialista Brasileiro. Elas terão que ser expressadas em outro lugar. Aqui não pode ser. Mas não é porque eu queira apenas, mas eu quero. É porque o conjunto do Partido Socialista Brasileiro não aceita esse tipo de posicionamento. E não aceitou, e nos apoiou, e quando tomamos as providências que deveríamos tomar, sinceramente, eu quero agradecer aqui de coração. Eu nunca recebi, nesses tantos anos que eu estou no partido, tanto apoio, tanta mensagem, tanto telefonema, tanta visita, expressando a gratidão pelo posicionamento firme do nosso partido, o PSB, no tocante a este governo e a estas reformas que nós não aceitamos. Mas a imprensa, quando anuncia que saiu meia dúzia de parlamentares, e eu disse outro dia, sexta-feira passada, uma jornalista, vocês devem anunciar os que ingressam também, porque se saíram 6, nós recebemos Rafael Mota, que está aqui do Rio Grande do Norte, jovem atuante, nós recebemos JHC de Alagoas, nós recebemos Odorico Monteiro do Ceará, nós recebemos Hugo Leal do Rio de Janeiro, nós recebemos Aliel Machado do Paraná, nós recebemos Alessandro Moron do Rio de Janeiro, nós recebemos Valteni Pereira do Mato Grosso, nós recebemos Aldo Rebelo, que não é parlamentar, mas já foi, mas vale muito para nós. E nós vamos receber mais até essa janela que se abrirá em março, e vamos receber mais ainda, nas eleições, porque temos boas chapas, porque temos bons candidatos, porque temos companheiros nas direções municipais e estaduais empenhados para fazer o partido crescer, e o partido crescerá. O partido crescerá, tenho certeza, com a contribuição de todos vocês, de todos nós da direção nacional também. Hoje, nós temos já consolidadas 10 candidaturas competitivas a governos estaduais. 10 candidaturas. Temos o companheiro Márcio França, que será candidato à reeleição em São Paulo. Temos o companheiro Márcio Lacerda, que será candidato à eleição no segundo estado da federação, que é Minas Gerais. Temos o companheiro Casagrande, o nosso secretário-geral, que será candidato no Espírito Santo. Temos o querido companheiro Paulo Câmara, que será candidato à reeleição em Pernambuco. Temos o senador Valadares, que será candidato no estado de Sergipe. Temos o ilustre senador Capiberibe, que será candidato no Amapá. Temos o companheiro Carlos Amasta, prefeito de capital em segundo mandato, que será próximo governador do Tocantins. Temos o companheiro Rodrigo Hollenberg, que será reeleito aqui no Distrito Federal. E temos outra figura nova em nosso partido, que eu peço, se estiver presente, para que levantem, que vai ser o companheiro Davi Almeida, que será candidato a governador do Amazonas. Eu peço uma salva de palmas e dando as boas-vindas a esse novo companheiro, que será o próximo governador do Amazonas. Seja bem-vindo. Então, que partido é esse? Que prognóstico foi esse que fizeram que o Partido Socialista ia diminuir, ia se dividir? Aí depois inventaram
que havia uma disputa entre eu e o Márcio. Se tem uma pessoa com quem eu me dou bem nesse partido, desde o dia que conheci até hoje, que admiro e que gosto muito, e que sempre contamos com ele nos melhores e nos piores momentos do partido, se chama Márcio França. Então não disputaria com ele. Não disputaria com ele. Eu não disputaria com ele. Mas ele vai fazer uma tarefa muito importante. É governar o estado de São Paulo e desses 9 meses sair candidato à reeleição. E ele vai mostrar, já na composição do seu governo em São Paulo, o que será os 4 anos de governo que ele vai fazer naquele importante estado, o mais importante, o maior, o mais rico da nossa federação, porque será o próximo governador do estado. Muito obrigado, companheiros. Observem. Muito obrigado, obrigado. Amigos, mas tem mais. Nesses 3 anos, nós temos em nossa Executiva Nacional 6 cargos titulares na Executiva Nacional que são dos segmentos sociais. Eles também cresceram bastante. Eles aqui tiveram hoje de manhã, deram uma prova, quem esteve, quem viu, a energia daqueles que participam dos movimentos sociais e populares do nosso partido, lá na sociedade, e que integram a nossa Executiva. Hoje, durante o dia, eles tiveram seus congressos nacionais. E eu tive a oportunidade de vir aqui abrir esses congressos e vi como tinha gente, quase esse auditório, quase essa quantidade de gente aqui de manhã. Todos desses segmentos. Eles também estão crescendo. E eu digo a todos, toda vez que abro esses congressos, um Partido Socialista Brasileiro, para chegar ao poder o dia, e chegaremos, ele não pode ter apenas apoio parlamentar. Ele tem que estar organizado na sociedade, nos sindicatos, nas associações, no campo, na cidade, em todas as áreas. E nós estamos ocupando esse espaço, gradualmente, se expandindo. E hoje eles fizeram seus congressos e já elegeram os membros da Executiva Nacional, que eu terei a honra aqui de ler. A Secretaria Nacional de Mulheres será ocupada, continuará pela companheira Dora Pires, que nós saudamos aqui o prêmio. O Movimento Popular Socialista tem um novo secretário, o companheiro Acilino Ribeiro. A Juventude Socialista Brasileira terá, nos próximos 3 anos, Tony Sec como novo secretário. A Negritude Socialista Brasileira terá a companheira Valneide Nascimento como secretária. O sindical Joilson Cardoso. E LGBT, a companheira Tatiane Aquino, que está aqui. É uma mulher trans e nós lutamos contra os preconceitos. Pela primeira vez, talvez seja a primeira mulher a trans a participar da direção nacional de um partido. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, porque você vai simbolizar no nosso partido o fim dos preconceitos de qualquer natureza, inclusive de orientação sexual. Parabéns a vocês. Muito bem. Se estamos crescendo eleitoralmente, é preciso também que as eleições não sejam, como de fato não são, um fim em si mesmo. Nós temos que dizer ao país, seja lá com candidatura própria, que é o ideal, que seria o ideal, seja com coligação, seja o que nós decidimos no momento que deva ser decidido, o que nós pensamos do país, o que nós queremos para o país, quais são as ideias que nós queremos expressar
para a sociedade brasileira. Nós não podemos viver só de eleições, senão seria uma democracia oca, seria uma eleição oca. Então, se nós estamos vendo o país perder muito pela direção errônea, conservadora, ultraliberal, desonesta, antiética do atual governo, nós temos que dizer algumas coisas que nós queremos com as eleições de governadores, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores e de presidente da República. É preciso que o país saiba que o Partido Socialista Brasileiro procura construindo permanentemente um projeto nacional de desenvolvimento. Nesse sentido, eu quero felicitar o nosso companheiro Casagrande, presidente da nossa fundação, porque tem feito esse esforço de ouvir muita gente, muitos especialistas e de construir, que será apresentado amanhã no grupo correspondente, as ideias do partido para o desenvolvimento nacional. E desenvolvimento nacional precisa de planejamento. E planejamento é uma coisa que, lamentavelmente, esse nosso querido e grandioso país não tem há muitos anos. E é planejamento estratégico. E é planejamento que coloque o Estado brasileiro à disposição da maioria da população. É planejamento que precisa dizer que a indústria nacional precisa de parar de cair em relação ao PIB. É desenvolvimento que precisa dizer que a indústria nacional não pode ficar obsoleta, ou uma grande parte dela. É indústria nacional que esteja conectada com ciência, tecnologia e inovação e que se torne competitiva no plano internacional e que gere emprego de qualidade, que gere salários bem remunerados aos trabalhadores especializados. Mas nós só podemos ter uma indústria, nós só podemos ter desenvolvimento se nós tivermos uma educação de qualidade. Educação de qualidade, lamentavelmente, é o que não temos ainda em nosso país. Se universalizou o ensino, a qualidade, ao contrário, ao invés de subir, ela caiu. Nós temos vergonhosamente a pior qualidade de ensino da América Latina. Não é da Europa, dos Estados Unidos, não. Não sou eu que digo, são os dados da ONU que estão aí permanentemente e anualmente publicando os resultados. Então, se não tivermos um povo qualificado, se não tivermos escolas integrais e crianças, e principalmente as crianças pobres estudando em escolas de qualidade, como estuda o da classe média alta e dos ricos, nós não teremos um país desenvolvido. Nós não teremos trabalhadores preparados para que os investimentos nacionais e internacionais numa nova economia possa se estabelecer em nosso país. Mas nós temos um povo que quer isso. Nós temos um povo criativo. Nós temos um povo trabalhador. Nós temos um povo disposto a realizar o desenvolvimento do país. Mas temos uma elite atrasada. Temos uma elite colonizada, que vê o país a partir de fora e não a partir dos seus problemas e da sua realidade. Este é o grande problema. E este problema é um problema que nós, com outros partidos, com outras forças políticas e sociais, devemos buscar a solução. A reforma agrária no grito do plenário, que ainda não foi concluída no nosso país. Que todos os países capitalistas que se desenvolveram fizeram reforma agrária, menos o Brasil. E revela outra face cruel da nossa elite política e da nossa elite econômica também. Mas temos um país que num certo ponto, num ponto muito importante, se desenvolveu foi na questão do agronegócio. Muito bem, mas só exporta a exportação de commodities, de minerais e de grãos, quando poderia desenvolver uma indústria que transformasse esses produtos e que vendesse esses produtos industrializados. É uma vergonha que nós temos que importar café, um país produtor de café há séculos, e tem que importar café lá da Colômbia, da terra do Amasta, a primeira, não é? Então tudo isso precisa de uma nova política industrial,
precisa de uma nova política, de uma nova reforma trabalhista, mas não é esta. É aquela que vai qualificar o trabalhador e proporcionar-lhe maiores salários. Nós precisamos de aperfeiçoar o nosso sistema de saúde, que é um dos mais bem concebidos do planeta. Nenhum país do porte do Brasil tem um sistema de saúde que o Brasil tem. É verdade que a imprensa só apresenta a parte negativa, que também há, mas ela precisa ser salva dando eficiência ao SUS. Não é destruindo o SUS permanentemente, como tentam os empresários do sistema de saúde, que ganham muito dinheiro do próprio Estado brasileiro, mas que prestam um péssimo serviço à população brasileira. E, lamentavelmente, nos últimos anos também, os recursos da saúde foram lá para baixo, caiu bastante. E é preciso recuperar isso e aperfeiçoar esse sistema público, universal e gratuito que nós temos. Então, sem providências sérias, sem providências que vão ao encontro da população brasileira, não se pode dizer que há democracia, porque democracia não é isto. Democracia não é apenas votar. Democracia é se preocupar em solucionar os problemas da população, de todas as classes sociais, não apenas de uma parcela dela. E a nossa democracia precisa muito. A nossa democracia, o nosso sistema político está tão carcomido que há hoje, ao contrário do que deveria ser, uma empolgação pela democracia, há uma decepção com o mundo da política. E nós, socialistas e outras tendências progressistas, democratas, nacionalistas, precisamos recuperar o prestígio da política. E nós só podemos recuperar o prestígio da política se nós nos portarmos corretamente perante a população. Não é apenas uma questão ética. A ética é uma obrigação do homem público e não deveria nem ser usada em discurso como uma qualidade, embora seja. São nas providências das políticas públicas que deve se revelar a qualidade dos partidos que governam um país tão bom, tão grande e tão promissor. Portanto, essas ideias, algumas estão alinhavadas no nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento e outras também. Uma grande reforma política, uma grande reforma do Estado, uma grande reforma do ensino público, gratuito, de qualidade. E nós tivemos exemplos no nosso partido que nos orgulham muito. Temos o Estado de Pernambuco, que tem mais escolas em tempos integrais do que a soma das escolas de 2 ou 3 estados mais importantes da federação. E está sendo continuada pelo governador Paulo Câmara. Temos escolas integrais já em grande quantidade, na mesma linha de melhorar a situação na Paraíba, aqui no Distrito Federal e em muitos municípios que o PSB governa. Portanto, são ideias que precisam sendo consolidadas, precisam sendo faladas sobre ela, falada não apenas pela direção, por cada militante, por cada governante, conhecendo essas experiências e ampliando os nossos horizontes para criarmos uma esperança nos brasileiros. Observe aonde nós chegamos de decepção com a política. Estamos no ano eleitoral. O segundo candidato de melhor intenções de voto é um escroque de extrema direita, é um Trump piorado. Pense numa situação dessa. Onde vamos parar se nós não nos juntarmos com as pessoas de bem, com os partidos que desejam mudar o país, para evitar uma desgraça dessa no país, no nosso Brasil? Só o fato de esse Bolsonaro estar em segundo lugar nas pesquisas é um absurdo, é inaceitável, mas é também revelador de onde chegamos na política. Mas nós não viemos aqui para dizer alguma palavra de desânimos. Só não podemos desconhecer a realidade. E a realidade exige de todos nós
parlamentares ou não, governadores ou não, senadores ou não, deputados ou não, mas todos os militantes, todos os vereadores, todos os deputados estaduais, os que estão aqui presentes, a quem dou a boa-vinda, no nome da deputada Laura, que está aqui, e saudamos esses companheiros que têm os seus trabalhos nas Assembleias Legislativas, a todos os vereadores. Precisamos mostrar que podemos fazer política de maneira diferente. Precisamos mostrar que a política é a atividade mais nobre do homem e que tem sido muito desvirtuada. Que aconteça como exceção certas coisas é aceitável, mas que aconteça como regra é um horror. E é este horror político que nós vivemos, que nós precisamos transformar. Ao invés de desanimarmos, nós precisamos transformar esse instrumento de transformação social que é o Partido Socialista Brasileiro numa alternativa de poder. E só podemos fazer isso se nós tivermos de mãos dadas, não apenas a direção entre si, mas sobretudo a direção com seus militantes e com todos aqueles que, não sendo mesmo do nosso partido, ou sendo até de outros partidos, tenham os mesmos objetivos. Por isso que o desafio que se coloca esse ano e a situação promissora eleitoralmente do nosso partido, e é promissora mesmo, como foram as eleições municipais, é preciso que ela tenha conteúdo, é preciso que ela tenha propostas, é preciso que ela discuta, é preciso que nós não permitamos a repetição do que foi a eleição presidencial de 2014, que não se discutiu uma única ideia, que se fazia acusações, que se fazia deboche dos adversários, mas não é isso. Claro que a população fica decepcionada. Qual é o projeto que você quer para o país? Este aqui é o tema que nós precisamos discutir. Por isso, meus companheiros, minhas companheiras, meus colegas de Executiva Nacional, de Diretório Nacional, nossos convidados internacionais, nacionais, nossos companheiros de partidos amigos que estão aqui presentes, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu agradeço pessoalmente o apoio, não só político, mas moral, mais emocional, que recebi de tantos militantes durante esses 3 anos. Vencemos algumas batalhas, cometemos alguns erros, porque os seres humanos não trabalham sem errar, e eu peço desculpa e perdão pelos erros que vocês perceberam, alguns talvez eu não tenha percebido, mas outros eu tenho consciência, e agradeço de coração que tenha podido contar com a contribuição de vocês, que tenha recebido tantos gestos de apoio, de carinho, de dedicação à organização do partido, nos momentos difíceis, em todos os momentos. Nunca nos faltou. E por isso hoje é um dia de agradecimento, mas também é um dia de dizer que nós precisamos ir muito além do que já fomos. O próprio nosso partido precisa também de se renovar. Precisa de deixar de lado os aspectos demasiadamente convencionais. Precisa revolucionar a comunicação com a base e precisa fazer com que a base participe mais das decisões das direções. É muito importante para o partido a participação efetiva, porque é através dela que, de fato, o partido pode se renovar. E os partidos precisam se renovar. Os partidos precisam utilizar os meios digitais para ter um contato mais direto, para fazer pesquisa entre os seus filiados e permitirem que eles contribuam com as suas sugestões, com as suas opiniões, também com a sua crítica a seus dirigentes.
É preciso que, quando essa militância se sinta, tenha um sentimento de pertencimento, tenha um sentimento de dono do partido, porque o partido não é dos seus dirigentes, o partido é de seus filiados, e o nosso partido não tem caciques, felizmente. O nosso cacique tem dirigentes e tem militantes, e tem dirigentes que hoje são dirigentes e amanhã voltarão, como eu, a ser um simples militante e quer ter participação. Por consequência, só podemos fazer isso se soubermos também nos autorreformar, para que não possamos ser um fenômeno congelado, possamos ser, nós do Partido Socialista, um fenômeno dinâmico, um fenômeno sintonizado com as bases, um fenômeno político sintonizado com a população brasileira, reconhecidos. Mas para isso ainda precisamos de muito esforço, e esse esforço eu tenho certeza que vamos poder contar. Em qualquer posição que estivermos nos próximos 3 anos, estaremos sempre em busca dessa autorreforma, em busca de uma militância mais dinâmica e em busca de uma modernização de um partido que quer se renovar, que precisa se renovar, assim como precisam todos os outros. Então, meus queridos companheiros e companheiras, dirigentes, militantes, deputados estaduais, federais, senadores, membros do movimento social, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, este congresso precisa ser, para o Partido Socialista Brasileiro, um congresso de afirmação política, porque o quadro político de conjuntura com que nos defrontamos exige de nós coragem, exige de nós determinação, exige de nós que façamos mais do que sempre fizemos ou do que pudemos fazer até agora, porque exige de nós ideias para tirar o país da situação em que ele se encontra. E não se iludam, nós estamos todo santo dia já vendo as televisões que estão associadas aos governos e ao sistema financeiro internacional e nacional, já fazendo propaganda indireta ou direta do atual governo, que o país está crescendo, que o desemprego está diminuindo, que a banca... Mas nós sabemos que o sucesso desse tipo de proposta liberal conservadora, que é uma receita pronta, nós já conhecemos em outros momentos, sabemos os resultados. Quando dá certo do ponto de vista deles, dá muito certo para os privilegiados e dá muito mais errado para a população. Portanto, não tenhamos ilusão. Nós precisamos reverter esse quadro, nos juntando àqueles que desejam fazer isto, que desejam mudar, que desejam transformar e que desejam se opor a essas ideias que são diametralmente opostas a tudo que nós pensamos. Nós não queremos isto para o nosso país. O nosso dever, o nosso desejo e as ideias que nos iluminam serão sempre de mudança, mesmo quando estivermos nos governos, aí é que deve ser mudança, mas elas também devem estar ligadas àquilo que se resolveu abandonar na política e que é o que nos dá gás, pelo menos a nós socialistas, de continuar nela, apesar das adversidades. É sonhar que nós podemos mudar, não só a nossa cidade, não só o nosso estado, mas nós podemos mudar o país. Mas nós podemos contribuir com as ideias dos socialistas do mundo inteiro, porque os socialistas são sempre permanentemente ousados, sonhadores e utópicos. Porque se não podemos fazer tudo que desejaríamos para melhorar o Brasil e o mundo, façamos o que podemos, façamos o que nos compete, porque o mundo não está bem e nós temos consciência disso, nem o Brasil está bem, nem os nossos estados estão bem, nem os municípios, e nesse sistema capitalista que dirige o mundo traz felicidade para as pessoas. E nós precisamos mirar
utopicamente, porque só mirando utopicamente é que no futuro o mundo poderá ser muito diferente. E por isso que nós temos de agradecer a todos aqueles socialistas, comunistas que nos antecederam e que transformaram e que nos legaram tantos direitos que hoje se tenta tirar. Em dado momento, eles eram utópicos. Em dado momento, eles eram sonhadores. E nós precisamos ser, eles precisam ser o nosso espelho, o nosso exemplo, para que possamos, por toda a nossa vida, porque militante não se aposenta, socialista não se aposenta, vamos lutar hoje e sempre pela melhora da humanidade e do nosso país, de uma sociedade e do mundo sem preconceito racial, sem preconceito sexual, de orientação sexual, sem preconceito com pessoas pobres, porque o pior preconceito do mundo é contra as pessoas pobres. Isso é um horror e nós não podemos admitir. Por isso que o nosso sonho tem que ir nessa direção, e as ideias que nós podemos implantar tem que estar sempre mirando no mundo melhor, mais justo, mais humano, mais fraterno. Teremos que estar sempre, só um minutinho, teremos que estar sempre olhando para um horizonte que nós durante a nossa vida não poderemos alcançar, mas que as futuras gerações serão beneficiadas e alcançarão aquilo que nós não pudermos fazer. Esse é que é o sonho que pode nos conduzir, nos energizar, nos tornarmos mais felizes, porque estamos fazendo política, porque estamos desenvolvendo a atividade mais nobre da humanidade, porque através da política e não há outra alternativa que o país vai mudar, o que o mundo vai mudar. É esse sentimento que vai nos sustentar e que vai fazer com que nós possamos modestamente dar a contribuição e se juntar a todos aqueles que queiram mudar esse quadro que vive o nosso país. Nós não desistiremos, como disse. Não vamos desistir do Brasil, disse Eduardo Campos. E essa frase está todo dia na nossa cabeça. Não na minha, na de todos nós, eu sei disso. Todo mundo gostou dessa frase. Quem é do PSB e quem não é também. Porque o país é muito grande, o país é muito bom, o país é muito bonito, o país é muito rico, o país é muito diverso, o país tem uma cultura fantástica, e é através dessa cultura que a gente tenta simbolicamente em cada congresso do PSB expressar, que nós vamos identificar como povo. É um povo-nação, é formando uma nação que nós vamos mudar o país. É um povo que se reconheça na sua cultura, é um povo que se reconheça no seu semelhante brasileiro, seja do sul, seja do norte, seja do nordeste, seja do centro-oeste. Todos somos brasileiros, todos somos irmãos, todos precisamos lutar pelo Brasil, todos precisamos transformar o Brasil, todos precisamos dar a nossa contribuição a favor da justiça social e contra qualquer tipo de discriminação de justiça em qualquer parte do mundo. Porque esse sonho que levou homens como Mandela, depois de 27 anos de prisão, à presidência da República da África do Sul, os negros, e não fez revanche. Este é um grande estadista que transforma o apartheid numa democracia. Só assim nós poderemos conseguir. Só assim, sendo coerente com a nossa própria história, nós poderemos manter esse partido de pé e crescendo e dar a contribuição que o país espera dele no futuro próximo. O PSB pode perder tudo, menos a sua história e a sua identidade política, ideológica e programática. Porque esta é a razão da nossa militância. Muito obrigado, um grande abraço a todos e muita sorte, um bom congresso para nós todos. Viva o Partido Socialista Brasileiro!
Agradecemos as palavras do nosso presidente, doutor Carlos Siqueira. Senhoras e senhores, dessa forma encerramos esta solenidade de abertura. Desejamos a todos um excelente congresso e tenham uma boa noite.